Olá, gente, bom dia, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui ao capítulo 2, né, que a gente está falando da história, das transformações no decorrer dos anos, dos séculos. Nós estamos aí dando continuidade, chegando ao final do capítulo 2, e aí vai falar um pouquinho dos deuses do Egito, né? Já falou do Egito, e os egípcios antigos eram polietistas, né? Que aí a gente já viu nos capítulos anteriores que polietistas são aqueles que acreditam em vários deuses, né? Não tem um deus só, mas são vários deuses, né? Isto é, tem até aqui, ó. Isto é, acreditavam em vários deuses. Então, toda vez que vocês ouvirem politeístas, é aquelas pessoas que acreditam em vários deuses, não tem um deus só. Cada um deles estava relacionado com um elemento da natureza. Então, cada deus deles tinha relação com o elemento da natureza ou com algum aspecto do cotidiano, do dia a dia. Havia centenas de deuses cultuados de maneiras específicas em cada cidade, mas todo o Egito adorava Ra e o deus do sol, né? Todo o Egito, mas tinha vários outros. A vida dos egípcios estava ligada à crença na vida após a morte e no governo divino dos faraós, que eram considerados filhos de Ra. Por isso, eles eram mumificados para que o corpo ficasse conservado e eles pudessem viver no outro mundo. Os deuses egípcios tinham formas muito variadas. E tem alguns exemplos. Nós tínhamos os tipos antropomorfos, né, que eram deuses antropomorfos, que eram deuses na forma humana. Aqui a deusa da fertilidade, da natureza, protetora das crianças, né, a Ísis. Os zoomorfos, zoo vem da palavra zoológico, daí ajuda vocês a lembrar aí, que é um deus na forma animal. É o deus, esse aqui é o Taurite, deus protetor das mulheres grávidas. Tinha a forma de um hipopótamo. E o antro, que tem a ver com o formato humano, pozous, né? Então, antropozous morfo é a mistura, forma mista, é a mistura do deus que mistura homem com mulher, né? Nesse caso aqui é o Anubis, deus da mumificação e da vida após a morte. Tinha a cabeça de um chacal e o corpo de um humano, né? Aqui tem uma sugestão de leitura para vocês. Falando agora da Núbia. A Núbia, na região desértica ao sul do Egito, também às margens do rio Nilo, estabeleceram os núbios, né, um povo que formaram a mais antiga civilização negra da África. Eles iniciaram o processo de sedentarização, que é aquele processo que a gente já falou, né? Que as pessoas deixaram de sair à busca dos seus alimentos, de não ter moradia fixa e começaram a viver, né, em meio de povoados, a plantar, a colher, né? Então, eles iniciaram o processo de sedentarização por volta de 8.000 a.C. Na hora que eles ocuparam, cresceram cidades com comércio dinâmico e muitas riquezas naturais, como o ouro e pedras preciosas. O comércio entre a Núbia e o Egito Antigo era intenso, ou seja, era grande, bastante, principalmente pelos barcos que navegavam no rio Nilo. E circulavam mercadorias e riquezas como peles de animais, marfim, madeira, de ébano, né? Ouro, tecidos variados. Até o ano de 3100 a.C., os núbios eram independentes. E nesse ano, o Egito faraônico conquistou a Núbia pela primeira vez. E tal domínio, que durou quase um milênio, quase 1000 anos, terminou quando a dinastia Kush fundou seu próprio reino. Foram várias as guerras de conquistas entre núbios e egípcios durante os séculos seguintes. O povo cuxita permaneceu por 500 anos sob o domínio dos egípcios, o que fez com que a cultura entre esses povos se aproximassem, se misturassem, né? Os conquistados adotaram a língua e a escrita egípcia e passaram a cultuar as mesmas divindades, praticar funerárias do mesmo jeito, começavam a viver junto, próximo, começou a acreditar e a viver da mesma maneira, com as mesmas crenças, com o mesmo modo de vida. Então, essas semelhanças estão presentes nos vestígios arqueológicos, né? Você olhar os vestígios arqueológicos desses povos, dá para perceber essa semelhança.
Por volta de 730 a.C., o rei núbio Piei foi chamado pelos sacerdotes do Egito para ajudar na guerra contra os assírios, um outro povo vindo da Mesopotâmia. Piei tornou-se o primeiro faraó negro sob o nome de Tutmosis III. Ele deu início à 25ª dinastia do Egito, conhecida como o Reinado dos Faraós Negros. Durante esse período, destacaram-se as cidades de Napata e Mereó, e ocorreram o crescimento e o fortalecimento do Império Unificado. Aqui tem a explicação, né? Da 25ª dinastia é a sequência de reis de uma mesma família, né? Então, ele deu início quando ele era o 25º rei, né, da mesma família no Egito. Conhecido como o Reinado dos Faraós Negros, né, porque como era de família para família, então o primeiro era negro, o segundo também, provavelmente assim foi seguido. Aqui tem uma imagem, né, do templo na ilha de Filas, na cidade de Assuã, no Egito, em 2015. Essa cidade fica na região que antigamente era a Núbia, tá bom? Hoje não é mais, né? Aqui tem a representação em mural dos povos núbios, que viviam ao sul do Egito Antigo. Durante alguns séculos foram conquistados pelo Egito Antigo e enviados para lá como escravos. Mas durante a 25ª dinastia egípcia, governaram um império unificado entre Egito e Cush, época que ficou conhecida como o Reinado dos Faraós Negros. No governo do reinado de Cush passaram homens e mulheres, pois para eles ambos podiam governar. Assim, existiram reis e rainhas cuxitas, coexistindo dessa maneira os sistemas patriarcal, poder masculino, e matriarcal, poder feminino. Patriarcal de pai, matriarcal de mãe. Quando as mulheres eram líderes, elas recebiam o título de Candace, que significava rainha-mãe. Aqui tem uma imagem da família Assuã no Egito em 2016. Isso. Patrimônios da humanidade na África. Todos os egípcios, quanto os números, tinham uma arquitetura grandiosa, com técnicas de construções bastante avançadas para aquela época, que mal se sabia como fazer um prédio, alguma coisa desse tipo. Eles tinham técnicas avançadas de construção. Construíram templos, palácios e pirâmides, entre outras edificações. As pirâmides eram usadas como tumbas, isto é, serviam para guardar os corpos, né, de alguém muito importante na sociedade. Então, as pirâmides aqui, elas eram como se fosse o nosso cemitério, né, e o caixão. Elas usavam como tumbas para guardar o corpo de alguém muito importante. Geralmente era um faraó ou um membro da nobreza. A crença da vida após a morte fazia parte da religião desses povos antigos. Nas pirâmides do Egito, o corpo mumificado ficava em uma câmara, junto com as oferendas. E nas pirâmides núbias, o corpo do morto era enterrado no subsolo e as oferendas ficavam em uma construção do lado de fora. Tinha essa diferença entre as pirâmides do Egito e as pirâmides núbias. Podem até destacar aí. Tais construções da Idade Antiga são consideradas patrimônio mundial ou da humanidade, pois têm valor arqueológico, arquitetônico, histórico e cultural reconhecido pela Unesco, Organização das Nações Unidas, para a educação, a ciência e a cultura, como fundamentais para a compreensão de uma época da trajetória humana. Então aqui nós temos a imagem, né, do lado esquerdo aqui, no atual Sudão, existem 200 pirâmides númidas na região de Meroé, capital do reino de Cush, construída no século 7 a.C. e 6 também depois de Cristo. E do lado direito nós temos 3 pirâmides do Egito, construídas pelos faraós Quéops, Quefren e Miquerinos, no Vale do Gizé, região da antiga Mênfis, capital do Egito, por volta de 2550 a.C. Agora vocês vão responder essa perguntinha, né? Se não tiver espaço no livro, pode fazer no caderno. Para que serviam as pirâmides do Egito Antigo e na Núbia? Quais semelhanças tinham e quais as diferenças dessas pirâmides, que já está no texto?
E fale um pouquinho, né? Por que que é importante a preservação dessas construções? Quais os motivos de elas serem patrimônio cultural da humanidade? Bom, terminando, vocês estão terminando esse capítulo do livro, capítulo 2, encerrando os estudos dele. E aí vocês vão estar fazendo uma avaliaçãozinha, né, para finalizar essa etapa, tá certo? Bons estudos e até a próxima.